Bom dia, igreja, graça e paz, amém? É bom estarmos aqui na casa do Senhor depois de mais uma semana. Estamos aqui para a nossa rotina do domingo e nós seguimos aqui com o que temos aqui para esse momento, que são os nossos minutos devocionais. Já tivemos nossa parte introdutória, louvamos ao Senhor, oramos, refletimos, já passamos pela palavra também, nos introduzindo a essa manhã. E aqui a gente continua essa série da qual a gente tem passado nesses dias. A gente começou na semana passada, desse trecho que você pode ver na sua tela, em Provérbios 6, de 16 a 19. Esse trecho diz assim, como eu disse na semana passada, se trata de uma listinha do Senhor, uma listinha importante do Senhor. Então, se é importante do Senhor, se tem a ver com o que Deus gosta, aprova, e com o que Ele também espera de nós, a gente deve se atentar a isso que a palavra de Deus nos diz. Coloca assim para a gente o texto da palavra de Deus: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A gente tem olhado esse trecho aqui nesses dias, e a gente sempre introduz, não é? Que esse livro da palavra de Deus, livro de Provérbios, é o livro do qual traz sabedoria da parte de Deus para as nossas vidas. E a gente vai encontrar essa forma do qual Provérbios vai tratar, vai propor. Quando ele diz 6 coisas que o Senhor abomina, 7 coisas que Ele detesta, é uma reafirmação, é um ponto de atenção, de chamar a atenção, o destaque aqui para, olha, presta atenção nessas coisas. Antes de entrar na lista propriamente dita, o autor aqui, o escritor do texto bíblico, ele fala assim, 6 coisas, 7 coisas, presta atenção nisso. Isso aqui é importante. E aí, domingo a domingo, nós vamos olhar alguma dessas características aí, pelos 7 domingos aí, do qual a gente vai olhar esse trecho da palavra. Hoje nós vamos à segunda característica que a gente leu aí, quando diz que Deus, Ele reprova, não é? Ele não aprova a língua mentirosa, tá? Semana passada nós vimos sobre olhos altivos, hoje nós vamos falar sobre língua mentirosa. Na igreja, quando a gente fala sobre a mentira, ou quando a gente lê um texto como esse, a gente tem o grande perigo de falhar nessa leitura e na aplicação desse texto para a gente. Porque é muito comum, às vezes, a gente ler esse texto da palavra de Deus e achar que esse, por exemplo, é um texto importante para as nossas crianças que estão crescendo e logo eles precisam se reafirmar nesse compromisso de não mentirem. Ou às vezes a gente vai ler esse texto e vai falar assim, isso aqui diz respeito ao mentiroso costumaz, aquele mentiroso profissional. Você já conheceu gente assim? Todo mundo já conheceu, não é? Aquela pessoa que a cada 10 falas você vai perceber que tem umas 7 ali que não é bem por ali, né? É muito triste quando a gente vê esse tipo de coisa, né? Reconhece isso numa pessoa. Infelizmente existem pessoas que são entregues, elas são assim mentirosas, tremendamente mentirosas. Então, claro que esse texto da palavra de Deus vai dizer respeito, vai exortar, vai chamar essas pessoas a uma transformação, uma mudança, a um estilo de vida de mentira, que ela precisa deixar para trás, não é? É claro que esse texto ele vai falar nesses contextos sim, mas é muito redutivo a gente achar que só se trata disso. A palavra de Deus, ela sempre nos chama ao todo daquilo que ela deve ser para todos nós, para todos os crentes. E aqui, ao ler esse texto, talvez você vai dizer assim, pastor, eu sou da turma da verdade, eu não sou mentiroso, eu não uso da mentira, não faz parte do meu dia a dia. E se você já tem logo de cara essa consciência, essa memória, eu quero dizer assim, graças a Deus por isso, não é? O problema seria se você lesse esse texto comigo agora cedo e já se lembrasse de umas 2 inverdades que fizeram parte do seu dia de ontem, por exemplo. Isso já seria complicado, já ia te estabelecer como o mentiroso, né? Por ofício, profissional. Então, que bom que você não se trata dessa pessoa. Mas esse texto nos reafirma o compromisso com a verdade.
E mesmo na igreja, mesmo no povo de Deus, mesmo com gente que é historicamente ligado à caminhada com o povo de Deus, mesmo diante de gente que aceitou a Cristo e caminha na realidade da igreja com o Senhor há muito tempo, a mentira, ela é um fato, igual aquelas doenças que você erradica, ela não existe mais. A mentira, ela é erradicada, ou existem momentos dos quais a gente vê a mentira por aí? Não é? Infelizmente é triste a gente reconhecer que de vez em quando a gente percebe nas falas, a gente percebe nas situações, que vai ali uma mentirinha branda, uma mentirinha leve. É só uma... Não é tão verdade assim, é umas 70% verdade, né? Mas tem ali uns 30% que passa. E aí, a gente precisa tomar cuidado, porque o Senhor detesta mentira. Não tem essa de mentirinha de leve, só dei uma burladinha. Deus detesta. Efésios 4:25 vai dizer assim, olha, Efésios é uma carta de Paulo escrita para a igreja, para o modo de ser igreja, viver a igreja, experimentar a igreja. Paulo diz naquela carta, cada um de vocês diga somente a verdade uns para com os outros, porque vocês são parte do mesmo corpo. Isso significa que assim, se nós seguimos ao Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida, e essa verdade aqui tem o sentido geral maior de ser, da verdade contundente da parte de Deus, a verdade estabelecida, não é? Tem a ver com a ideia de quem Jesus é, do Logos e tudo mais. Então assim, claro que diz sobre isso, mas o nosso Deus é o Deus da verdade. A cada verdade que a gente diz e sustenta e abraça, a gente é igual ao nosso Deus. A cada verdade que a gente profere, a cada verdade que a gente afirma, nós somos iguais a Jesus. E quando a gente abraça a mentira, qualquer traço de mentira, qualquer mínima mentira, a gente passa para que time? Quem é o pai da mentira, já segundo nos diz a palavra de Deus? Irmãos, e a gente precisa se atentar a isso. Se você é filho da luz, não deve haver espaço para nenhuma sombra na sua vida. Mentira não deve fazer parte. É uma mentirinha, não pega nada, não dá nada, não vai prejudicar ninguém. Não é do feitio do nosso Senhor concordar com isso de forma alguma. Às vezes a verdade ela é custosa. Às vezes a verdade ela vai exigir mais da gente. Às vezes a verdade vai nos expor em dadas situações, mas ainda assim a verdade é o nosso lema. Nós devemos caminhar pela verdade. E em todas as coisas, a gente deve ter uma preocupação com a verdade a todo momento. Se a gente percebeu, às vezes, numa interação entre a gente, ou com os de fora, inclusive também, principalmente pela questão do testemunho, se a gente percebeu que algo que a gente disse não ficou muito claro, vá lá atrás retificar, vá lá atrás fazer a correção, vai lá esclarecer e dizer assim, olha, deixa eu te deixar claro aqui para você, porque o meu compromisso é com a verdade, a mentira não tem nada a ver comigo. Nessa manhã, olhando para esse tema, eu quero que você pense na sua vida e pense assim, eu espero que você não se lembre da última vez que você tenha proferido uma mentira, porque o Espírito Santo mostra para a gente, quando a gente está escapando da verdade. E muitas vezes, aquele jogo mental de se justificar para si mesmo daquilo que você está dizendo, é uma reação de querer sustentar uma mentira e não abraçar a verdade, segundo aquilo que o Espírito Santo está dizendo. É mentira e você está colocando isso aí como se fosse uma coisa verdadeira. Nós precisamos ser filhos da luz que proferem, que dizem, que falem somente a verdade, meus irmãos, e isso deve ser um compromisso de cada um de nós. Eu espero que você não se lembre da última vez que você mentiu. Se a mentira de vez em quando acontece, peça perdão. Tem gente que acha que assim, a gente só tem que pedir perdão pelos grandes pecados da vida. É errado. A confissão de pecados tem que fazer parte do nosso dia a dia de vida. Fez alguma coisa que você sabe o Senhor detesta, em maior ou menor escala, você tem que se reaver, se retratar com Deus. Se você olha para essa tua semana, você percebe, o Espírito Santo te mostrou, você reagiu ali, meio que se justificando, você faltou com a verdade, peça perdão para Deus.
Se isso envolve alguma pessoa, vá lá dizer para ela: olha, eu disse isso, deixa aqui eu corrigir, deixa eu aqui adicionar algo importante, deixa eu aqui complementar com algo que vai somar a informação e vai mudar o entendimento completo daquilo que eu disse, mas o meu compromisso é com a verdade, porque o meu Deus ama a verdade e eu não abro mão dela. E essa deve ser as nossas tratativas no tempo todo. As nossas falas, nossas comunicações devem ser claras, diretas, objetivas naquilo que a gente deve dizer. Isso tem a ver com a verdade. Isso tem a ver com a clareza com a qual nós devemos nos comunicar. E à luz desse entendimento, desse conceito, é uma oração que a gente deve fazer, em pedir para Deus capacitação para a gente viver a verdade o tempo todo. Sabe, a gente é de uma cultura brasileira que sempre quer estar bem com as pessoas, sempre quer agradar uns aos outros. E muitas vezes, em tantas vezes, a verdade ela não é tão agradável, muitas vezes a verdade ela é incômoda. Daí o que a gente faz? Aí a gente finge, aí a gente entrega uma verdade, pela metade, que não é uma verdade, que a verdade é a verdade completa. Aí a mentirinha vem, começa com uma pequena infiltraçãozinha na nossa vida, e se a gente abre espaço para os pequenos pecadinhos da nossa vida, pode ter certeza que eles vão vir abrindo caminho para que outras falhas maiores venham para a sua vida também. Nosso compromisso deve ser com a verdade, porque o nosso Deus ama a verdade e odeia a mentira, e que assim sejam os nossos caminhos, os nossos atos, as nossas falas durante os nossos dias. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nesse propósito, que sejamos filhos da verdade o tempo todo.